Nesse vídeo eu vou te contar o que eu fiz para quebrar o ciclo da pobreza na minha vida, tá? Não sei se vocês já viram um pouco da minha história, o que aconteceu comigo. Recentemente até teve um vídeo do Gêmeos Investem reagindo a eu contando um pouco do que eu fiz, porque eu realmente ganhei uma grana, né? Eu comecei a mudar de vida e eu não soube aproveitar isso. Eu gastei todo esse dinheiro. Eu não tive, de certa forma, sabedoria, né? Não soube, digamos, lidar com isso. E eu vou te mostrar quais foram os passos que eu fiz para sair da pobreza. Por quê? Porque eu comecei a fazer isso, comecei a ganhar dinheiro, esqueci de tudo e aí comecei a voltar para a pobreza de novo. E é muito pior, é muito pior, é muito pior. Eu já falei sobre isso nesse canal. Uma coisa é quando você nunca mudou de vida, quando você não sabe como que é ter grana, ter uma vida melhor. Isso é uma coisa. Agora, uma coisa é você ser pobre, mudar de vida, certo? Viver ali seus 3 anos ali de uma forma completamente diferente de tudo que você já viveu, tendo dinheiro, andando de carro importado, morando em mansão, e você voltar para onde você estava. Isso mexe muito mais com a nossa cabeça. E por que eu estou te falando sobre isso, dessa diferença? Porque eu, particularmente, eu acredito que é mais difícil alguém que mudou de vida, né? A pessoa era pobre, mudou de vida e voltou para a pobreza, ela ficar rica de novo. Isso mexe com a cabeça. Você pode pensar, mas quem já ganhou dinheiro, ele já aprendeu como é que faz a grana e ele consegue fazer de novo. Sim, mas pelo menos no meu caso, eu ganhei dinheiro jogando Free Fire, sendo bom no Free Fire. O que eu aprendi foi literalmente apenas a ser bom no Free Fire e eu me limitei a isso, tá? Então entenda esse ponto. Eu literalmente só aprendi sobre Free Fire. Quando eu saio da Loud, saindo da Loud, eu ainda não sabia nem postar um vídeo no YouTube, entende? Então eu tive que aprender um monte de coisa. Então, nesse ponto aqui, no meu caso, teve muito jogo de mentalidade. Muito, mas muito. Por quê? Porque a mente, ela puxa e ela atrai, tá? Então, o que você imagina e o que você fica acreditando, você atrai isso. Então, a primeira coisa que aconteceu na minha vida, eu cansei de ser funcionário dos outros. Eu cansei de trabalhar no sonho dos outros, tá? Não tô falando pra você, às vezes, que tem seu trabalho, que você é SLT, largar seu emprego e ir vivendo a vida doidada como se tu fosse um puto empreendedor. Não é assim, você tem que aprender primeiro. Não é isso que eu tô te falando, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer aqui com essa fala é, pensa às vezes você é um cara que você entrega muito resultado para a empresa que você trabalha, pro negócio que você tá, não sei, você entrega muito resultado, você é muito bom no que você faz. Porém, você não é recompensado por isso, você não ganha o que você merece. Ou às vezes você não tem oportunidade de crescimento, às vezes você trabalha num lugar que não te dão nenhuma oportunidade de você crescer. E isso é muito ruim. Porque pelo menos os meus negócios que eu tenho, as pessoas que trabalham comigo, todas elas ganham em cima de meritocracia. Então se elas entregam mais resultado, elas ganham mais. E essas pessoas, eu sempre converso com elas. Se elas tiverem alguma ideia muito boa, alguma coisa, fala comigo. Dependendo, eu posso ajudar. Por quê? Porque eu valorizo as boas pessoas que estão comigo. Mas eu entendo que uma hora elas podem voar com as próprias asas, tá bom? Então, o que eu quero te dizer com isso? Você não pode ficar trabalhando no sonho dos outros a vida inteira. Você tem que trabalhar um pouco no seu sonho também. Na verdade, você tem que trabalhar no seu sonho, não um pouco, né? Porque, às vezes, você pode sim ser realizado trabalhando numa empresa, num lugar, e que você é muito bem pago por isso. Porém, o que eu quero te dizer aqui é que o que eu comecei a fazer? Eu comecei a focar em ter as minhas coisas, em trabalhar nos meus sonhos. Então, na época, eu comecei como afiliado, comecei a querer aprender a vender, comecei a querer aprender sobre marketing, sobre o mercado do digital. Eu comecei também a comprar e vender no leilão. Inclusive, esse aí eu tomei fumo pra caramba. Comecei a fazer vídeo no Quai, comecei a agenciar uma galera. Eu fiz algumas coisas. Mas por que eu tô te falando isso? Porque eu fui indo para outros meios. Eu continuei sendo influenciador, por mais que só chegasse publicidade para mim de cassino, e foi por isso que eu falo que eu voltei, comecei a voltar para a pobreza e comecei a ficar sem dinheiro, porque eu realmente fiquei sem dinheiro, porque a única coisa que chegava para mim era cassino. E eu não queria fazer aquilo. Então, não chegou mais publicidade. E até hoje, chega muito cassino. Se eu tô fechando hoje em dia 3 publicidades por ano é muito, tá? Porque eu não faço cassino, o que só chega é cassino, entende? Então eu comecei o quê? Beleza, eu tenho aqui minha carreira de influenciador, mas eu vou testar outras coisas. Eu vou começar a ter outros planejamentos. Então o conselho que eu te dou é independente do seu trabalho, se você já é CLT, se você tem um bom cargo, não sei. Começa a focar em alguma outra coisa também, começa a investir ali em um sonho seu. Porque daqui a pouco aquele sonho, ele nasce, né? Ele vira um bebê, daqui a pouco é uma criança, daqui a pouco é um adolescente, daqui a pouco a empresa cresceu. Então, cara, sempre olhe o lugar que você tá. Você vê crescimento? Você imagina que aquilo ali vai ser aquilo para sua vida inteira? Você acha que as pessoas te valorizam? Então, eu quero que você analise a sua carreira, o que você faz atualmente. Você vê oportunidade de crescimento? Você acredita que vai ser aquilo ali para sempre no seu futuro? O que você imagina da sua vida? Que eu tenho certeza que isso aí vai fazer você coçar a cabeça. Bom, o segundo ponto foi resolver problema. Eu sempre falo, seja um solucionador de problemas. Seja uma pessoa que não foge do problema, tá? Por quê?
Porque quando eu comecei a ficar sem dinheiro, minha vida começou a dar tudo errado, que foi anos assim, tá? Eu não fiquei pouco tempo assim, não. Foi uns 3 anos assim, praticamente, tudo indo ladeira abaixo. O que que acontecia? O problema vinha, certo? Qual que era o problema? Às vezes conta para pagar, às vezes alguma coisa que eu entrei que não era para ter entrado, alguma coisa que eu me envolvi, tá os problemas ali aparecendo. E o que que eu fazia? Ficava com medo dos problemas. Eu fugia dos problemas. E não é isso que tu faz numa vida adulta, cara. Isso aí tu faz quando você é adolescente ou quando você é criança. Se você é um adulto, pô, se tu tem uma vida adulta, não faz sentido você fugir de problema. Você tem que ser maior que isso. Ou você vai ficar dependendo do teu pai e tua mãe pra sempre. Parece muito isso, né? Você vai lá e fala teus problemas pra alguém. Não, você tem que resolver. E quando eu comecei a não ter medo dos problemas, e eu foquei em ser um solucionador de problemas, cara, é bizarro como que a minha vida começou a andar. Por quê? Porque parece que agora, quando aparece um problema, ele é muito pequeno. Quando é um problema de todo tamanho, eu tenho toda a calma do mundo. Eu foco em resolver, eu não foco em deixar ele para depois. Eu foco em resolver. E é muito doido como que atrás de todo problema tem uma oportunidade, tá? Eu mesmo, o caminho que eu fui seguindo da minha vida começou com os problemas. Só que atrás dos problemas eu achei a oportunidade. Então, se você não é uma pessoa que soluciona problemas, que você foge do problema, você fica com medo dele, você deixa ele ser maior que você, primeiro, vai começar a acumular mais e mais coisa, tá? Você nunca vai sair do mesmo lugar, você vai deixar tudo para depois, e você nunca vai aprender a, de fato, ser uma pessoa adulta, pô, uma pessoa que resolve o problema. Entenda uma coisa, quanto maior o problema que você resolve, mais dinheiro você vai ganhar. O que acontece é que você não tem que pensar só no dinheiro. Você tem que começar a fazer as coisas por amor, que aí anda muito mais fácil. Eu não sei te explicar, cara, eu não sei te explicar. Mas eu sou um tipo de pessoa hoje em dia que qualquer coisa que eu veja assim, mano, sei lá, desço e não tem, sei lá, carne. Eu nem aviso pra alguém, eu já na hora pego o meu carro e eu já vou no mercado. Aí tu fala, pô, que exemplo besta. Mas eu conheço várias pessoas que, sei lá, não tem um negócio em casa e fala pra um, fala pra outro, pergunta o que é que vai fazer. Negócio tão besta, tá ligado? Mas o que? Enrola o processo. Eu não, tudo que cai no meu colo, tudo que eu chego e eu vejo, eu resolvo. Eu gosto de resolver problema, eu gosto de mostrar que eu sou útil. E eu acredito que isso é sobre vida adulta. A vida adulta é sobre resolver problema. A pessoa mais pobre que existiu, ou a pessoa mais rica que existir, ela vai ter problema do mesmo jeito, tá? Claro, o dinheiro ajuda muita coisa, mas todas as pessoas têm problemas. E eu tenho certeza que se você começar a focar em solucionar os problemas, você com certeza vai, consequentemente, ganhar dinheiro. Porque eu acredito que é isso que as empresas, os negócios fazem. Solucionam o problema das pessoas. Algum problema. Seja um serviço, seja um produto, seja às vezes uma publicidade. É muito louco, mas você começa a entender o mundo. O outro ponto foi que eu reaprendi a usar meu dinheiro. Por quê? Eu ganhei um dinheiro, porém eu nunca soube o que fazer com ele. Eu entendia que se eu ganhava aquilo ali, eu podia gastar aquilo ali. E não é assim que funciona a vida. E, cara, o dinheiro, não dá pra você brincar com o dinheiro. Não dá. Não dá. Não faz isso. Não faz. Você tem que aprender sobre o dinheiro. Você tem que aprender o que fazer com o dinheiro. Quer um exemplo muito grotesco? Durante 3 anos da minha vida, pelo menos, 3 anos que eu comecei a ganhar dinheiro com a internet, eu nunca investi dinheiro. Na minha cabeça, olha a cabeça do pobre, velho. Eu preferia ver o dinheiro em conta. Por quê? Porque aí eu tava vendo meu dinheiro ali. Eu queria ver meu dinheiro o tempo todo. Eu tinha essa mentalidade. Cara, eu não tinha cartão de crédito. Ah, mas cartão de crédito, pô, enche de dívida, isso, aquilo. Sim, mas se você sabe usar o cartão de crédito ao seu favor, ele é um ótimo aliado. Então, eu não entendia sobre dinheiro, tá? Eu não entendia. E é muito importante, cara, é muito importante. Não adianta você ganhar dinheiro e não saber o que fazer com ele. Não adianta, tá? Não adianta. Então, aprenda a valorizar o dinheiro, tá? Aprenda. Porque o dinheiro, ele não dá folga não dá mole não. Você não valoriza ele, ele mete o pé e vai embora e nunca mais volta pra você. O outro ponto é que eu saí do ciclo de consumidor e entrei no ciclo de investidor. Lembrando, investidor não é só quem aplica dinheiro, tá? E faz o dinheiro trazer dividendo, render, não é isso, tá? Não é isso. Investidor é quem pensa o quê? Cara, tá entrando esse dinheiro aqui, eu vou usar esse dinheiro para eu fazer mais dinheiro. Então eu comecei a pensar assim, eu tinha muito essa necessidade de sair todos os dias, de pegar camarote, de descer Xandão na balada, tinha necessidade de ficar comprando roupa de grife. Eu comprei carrão, pra vocês terem ideia, antes de eu comprar meu primeiro carro, o primeiro carro, na verdade, que eu comprei foi um golpe. Eu tomei um golpe de 140 mil reais. Eu comprei carro importado. Inclusive, eu até falei nesse canal, o primeiro carro que eu comprei foi um golpe. Eu tomei um golpe de 140 mil, cara. Então, não entender sobre dinheiro me prejudicou muito. Você pode falar, caramba, tu é muito burro. Realmente, eu concordo, eu não tinha conhecimento nenhum. Eu era só um moleque de 17 anos. Porém, uma coisa que eu acredito que isso pega até velho de 40, 50 anos, pra mim, pega isso nele. Sabe o quê? O cara que nunca teve nada, ele começa a ganhar dinheiro, ele tem uma necessidade de se amostrar um pouquinho, de mostrar que venceu. Você pode querer evitar isso. Isso é no seu inconsciente. Por que eu tô te falando isso?
Porque por mais que você seja um cara totalmente centrado, pode vir aquilo ali no teu inconsciente bem de leve. O que eu quero te dizer é, continue centrado. Não deixe isso mexer com você. Foca sempre lá na frente, sempre lá na frente. Porque lá vai ser onde você vai viver a maior parte da sua vida e não é agora, tá? Outro ponto é que eu fiz das vendas uma habilidade de vida. Você pode falar o que você quiser sobre mim, mas você não pode falar que eu não sei vender. Só você ir olhar o TikTok meu, pessoal, ou o TikTok do Reload, você vai ver um pouco do trabalho que eu faço. E eu trabalho com esse meio de produto há muito tempo, porém eu sempre trabalhei sem usar minha imagem. Eu aprendi muita coisa sobre internet. Até hoje eu sou um grande estudioso sobre internet, algoritmo, viralização. Então eu preferi durante todo esse tempo aplicar isso no perfil de outras pessoas, né? Por exemplo, uma das marcas minhas, só de influenciador tem mais de 200. Por quê? Porque eu prefiro usar tudo que eu aprendi no perfil de mais pessoas. Assim eu consigo alcançar mais pessoas. O Reload, que é um produto que todo dia tá comigo, ó, você pode ver, eu tô tomando aqui, ó, todo dia eu tomo isso aqui. Eu vivo essa parada. Esse produto aqui, eu juro pra vocês, até hoje eu não ganhei R$1. Por quê? Porque a gente reinveste o tempo todo. A gente reinveste em crescimento. Até hoje, nenhum dos sócios nunca tirou R$1 do Reload. A gente sempre continua reinvestindo. E o Reload, por exemplo, é uma marca que eu lancei muito também como brand pessoal, tá? Pra galera entender um pouco sobre o que eu faço, pra galera ver um pouco sobre o meu trabalho. Eu sempre falei que vendia, mas nunca vendi nada no meu Instagram. Hoje em dia eu mostro um pouco do meu trabalho. Mas por que isso? Porque eu aprendi a vender e eu preferia usar o perfil de outras pessoas. E você tem que aprender a vender. Você tem que aprender de fato a fazer uma oferta. Você tem que aprender a atrair os seus clientes ou os seus leads. Como que você faz isso? Com uma boa oferta, com um bom produto, com um bom serviço. E claro, sendo um vendedor nato, sabendo vender, sabendo sobre comunicação, programação neurolinguística, entendendo sobre psicologia. Hoje em dia os vendedores entendem sobre tudo isso. Você acha que é bobeira? Que é isso, cara? Até as igrejas hoje em dia estão usando programação neurolinguística. Tem noção? Então, tipo assim, não é sobre enganar as pessoas. Porém, hoje em dia, a gente está falando de milhões e milhões e milhões de pessoas que são completamente viciadas em dopamina barata. O que é isso? Resultado de rede social, o dia inteiro ali rolando vídeo, rolando vídeo, rolando vídeo. Várias redes sociais, o dia inteiro ali vendo um monte de coisa, com nada com porra nenhuma no celular. Então essas pessoas estão viciadas em dopamina barata. E o que você precisa fazer? Você precisa se destacar. Não é fácil assim, a internet ajudou muito, a internet ajuda muita gente, deixa muita gente milionária, mas quem sabe trabalhar com ela. Porque ao mesmo tempo, as pessoas, como eu falei, estão viciadas em dopamina barata. Então é muito fácil elas pularem um anúncio seu, elas pularem um vídeo seu. E se você não souber vender, se você não souber de fato a reter essas pessoas, você não vai conseguir vender. Seus vídeos não vão performar bem. Seus anúncios criativos não vai performar bem. Tem que aprender a vender, tá? Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo, comentar o que vocês acharam do vídeo também, que eu sempre estou respondendo os comentários. Inclusive, eu vou fazer mais vídeo respondendo os comentários, que eu já soltei aqui no canal, acho que foi 2, 3 vídeos respondendo os comentários. E aí eu pego o comentário ali da galera que é interessante e respondo em vídeo, fechou? Então, se inscreve no canal, tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!